Amigos e amigas da TV do Povo e das redes sociais, imagens da Energisa, imagens desse centro cultural que nesse momento tem a oportunidade de receber ele que vai palestrar, vai levar conhecimentos interiores para todos que tiverem a oportunidade de vê-lo e assisti-lo. É um prazer em tê-lo na tela da TV do Povo e nas redes sociais. Jarbas falando, maravilha estar me comunicando com esse público maravilhoso. Vamos refletir sobre a vida. Jarbas, como é que você identificou que tinha essa capacidade de interpretar o ser humano, o seu interior, o seu exterior, o que ele representa em sociedade e como pode haver essa evolução para se viver melhor em sociedade? Pois é, olha, você que está nos ouvindo pode se achar uma pessoa tímida, mas não é mais do que eu. Você pode se considerar uma pessoa, talvez nesta vida não vá fazer grande diferença. Não pensa mais negativamente do que eu pensava. Eu não me sentia capaz, eu fui um péssimo aluno em escrever, e hoje eu tenho 11 livros publicados em diversos idiomas. Eu fui um jovem que tinha dificuldade de me comunicar. Eu perdi a voz já falando para um grupo de 8, 10 pessoas no colégio, no início da faculdade. Hoje eu tenho um livro, Como Falar Sem Medo e Conquistar o Público, a experiência do tímido que já fez mais de 2.000 apresentações. Então, a sua pergunta, como é que eu identifiquei? É criando. O ponto de virada é aqui. E é isso que nós vamos falar hoje na nossa palestra. A arte é uma arte de criar a si mesmo. Nós não viemos prontos, acabados, não. O Criador deixou uma parte inconclusa para que sejamos criadores de nós próprios. Quando você pula de manhã da cama, com brilho na alma, calor nos olhos, sabendo que nós somos uma obra que podemos nos... Aqui, esse é o microfone. Sabendo que somos uma obra inconclusa e que cabe a nós completar, nós somos o artista, somos a obra e somos ao mesmo tempo o galerista, aquele que vai mostrar essa obra em formas de bem, estender a mão para ajudar o semelhante e passar pontos positivos para a humanidade. Assim como eu consegui mais de 2.000 palestras, agora mesmo no Sul eu falei no auditório de 5.000 pessoas. Assim como eu consegui, você jovem que está me ouvindo, você, esse público maravilhoso que nos assiste, quem vai estar conosco agora na palestra, vai saber que existe essa possibilidade, a competência psicoespiritual humana. Nós nos fazemos, nós nos criamos. Mestre Jarbas, aquela dor que dá na barriga, aquele travamento, aquele medo e a língua não funciona. Essa pessoa que, infelizmente, tem essas características quando vai se identificar ou vai falar com o público. Tem jeito de você ser fluente assim como o mestre é? Em primeiro lugar, se você sente isso, não está sozinho. Não é só essa pessoa que... Olha, pesquisa feita na humanidade, entre os 5 maiores medos da humanidade, está naturalmente o medo do avião, o medo da morte, que tem relação com o medo de avião, medo de animais peçonhentos, medo de assalto. Você sabe qual é o maior medo da humanidade? Não. Falar em público. Enfrentar o público. Enfrentar o público. Porque a pessoa, quando nós estávamos lá nas cavernas, a gente não podia... A rejeição significava a morte. Quando éramos rejeitados pelo grupo, era o frio polar lá fora, era o tigre dente de sabre, eram as feras, era a morte. Então, o pessoal herdou até hoje o medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito. Então, é natural. Eu, até hoje, 2.000 apresentações, volto a dizer, a mão está um pouco gelada, o coração está um pouco mais acelerado. O dia que não fizer isso, eu vou dar uma palestra fria. Agora, está com medo? Vai com medo mesmo. Enfrenta. Enfrenta, porque o público torce pelo palestrante e a convicção de que nós vamos transmitir mensagens importantes para a organização e superação da vida. Uma história inusitada em uma de suas apresentações, seja com aluno, seja contigo. Olha,
2.000 apresentações, já faltou luz, o auditório ficou em silêncio, me ouvindo, só com a voz. Pois é. Levou no gogó. No gogó, numa universidade, tinha 800 alunos no auditório, deu um problema no sistema de som, queriam cancelar, eu fui para o meio do auditório, fiquei em pé e falei para todos me ouvindo. Agora, na semana passada, eu dei uma palestra no auditório da minha editora, publica meus livros, e ele fica de frente para a rua. O blindex abriu, entrou um mendigo, maltrapilho, descalço, sentou no público, eu olhei, não me desconcentrei, o público olhou, eu fiz um sinal, e o mendigo não foi para pedir nada, ele não foi para pedir comida, ele queria uma palavra, e assistiu a palestra toda, sacudindo a cabeça, e no final acenou, agradeceu e foi embora. Se nutriu de cultura. Ali está um ser que estava precisando de uma palavra e não foi pedir comida. Olha que coisas interessantes na vida. E claro, eu acostumado, eu não discriminei. Deixei ele ficar sentadinho lá e dei minha palestra normalmente. O mais importante é a gente encontrar gente 1, 2, 5, 10 anos depois e dizer: eu assisti uma palestra sua que fez diferença na minha vida. E o mais Isso é fundamental. E o mais importante para poder enfrentar esse desafio de ver aquela quantidade de público e abrir a boca, falar e se sair bem. Qual é um conselho, qual é aquele pulo do gato? Primeira coisa, não fuja mais das oportunidades de falar. Em frente. Uma reunião de amigos, um aniversário em família, sepultamento. Eu estive no sepultamento na semana passada também, onde me pediram para dirigir uma palavra, eu nunca nego. Vai falando e a certeza de que nós estamos transmitindo algo do coração. Todos nós temos algo de experiência a transmitir. Confiar em si próprio, que todos nós temos uma história e podemos compartilhar nossos avanços com o semelhante. Treinar, treinar, treinar. Isso é o fundamental. E quem quiser falar contigo? Por favor, é meu Instagram, Jarbas Matos Escritor, e Fundação Logosófica em prol da superação humana. Tem aqui, Fundação Logosófica tem aqui em Friburgo. Procure a Fundação Logosófica, é gratuito, baixa o livro que quiser e vai me encontrar. E pode entrar no YouTube, Jarbas Matos Logosofia, vai ver mais de 100 palestras minhas. Agora é a hora da palestra. Agora é a hora, você é nosso convidado. Boa sorte. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Eu quero começar agradecendo a possibilidade de estar nesse espaço, ao Marcelo Verli, que é o líder do Older Creativity Day, e também a Mariana Pietrobon, coordenadora ou diretora do espaço Energisa, Usina Cultural Energisa. Agradecer os palestrantes, Jarbas Matos, que é escritor, autor de vídeos, vários artigos, vários livros, editado no Brasil, publicado no Brasil e no exterior, e que fez um exercício, uma ginástica para estar aqui hoje de manhã, trazendo uma palavra a mais, algo que não é muito conhecido, ou quase não é conhecido, a ciência logosófica. E aqui em Friburgo nós temos um centro de estudo e informação e divulgação da logosofia, que fica na Avenida Alberto Browne 4, sala 215. Mas antes de passar a palavra para o Jarbas, eu gostaria de falar um pouquinho da ciência logosófica, do autor da logosofia. O autor da logosofia, Carlos González Bernardo Pecotti, nasceu na Argentina em 11 de agosto de 1901. Ele, muito cedo, o espírito dele reagiu com todas as formas, e prática de educar e formar cultura naquele momento. Ele pensou em uma nova cultura, em uma nova forma de educar para a vida. Criou a Fundação Logosófica, criou a ciência logosófica, a logosofia, depois de muitos anos de prática, exercício. Morou em Córdoba por 7 anos, e lá ele fez a base da sua cultura, e em 1930 mudou-se para
Buenos Aires. Então criou a Fundação Logosófica, instituiu a primeira escola logosófica e daí começou essa grande obra em prol da superação humana, Logosofia, né, em prol da superação humana. E é uma obra que faz com que os seres humanos se repense, se recoloque. Ela tem vários grandes objetivos, mas eu vou deixar para o Jarbas falar sobre isso. E ela faz com que eu poderia falar de várias formas do que é a logosofia. Para mim, assim, mais fácil para eu transmitir o que é a logosofia é uma nova forma de pensar e sentir e conceber a vida. A logosofia estuda o mecanismo do sistema mental, faz com que você descubra quem é você e essa conexão sua com o universo, né? Com Deus, com a natureza, descobrir quem sou eu, quem é essa partícula de mim que está conectada nesse todo desse universo. Para falar mais, né, de como descobrir quem é isso e de criar-se a si mesmo, vou chamar o Jarbas Matos, escritor, que vai falar sobre a ciência. Muito bem, gente amiga, muito bom dia a todos. Já fui apresentado, eu me pronuncio para o público como uma pessoa perfeita que vai compartilhar um pouco da minha perfeição com vocês que estão aqui. Que bom que está sendo filmado pela TV do Povo. Presença, maravilha, sei que milhares de pessoas vão assistir e para vocês também eu estou me apresentando como uma pessoa perfeita que vim transmitir alguns conhecimentos. Perfeito. Que foi? Percebendo um silêncio enigmático. Eu falei alguma impropriedade aqui? Comecei cometendo uma gafe? Que foi? Perfeito? Pessoa perfeita. Vocês entenderam bem. Eu falei exatamente isso. Eu sou uma pessoa perfeita. E vocês não são, não? Então vamos começar já em cheio na palestra. Geralmente o palestrante esconde um pouco o jogo, vai temperando para entregar no final. Eu já vou entregar agora a essência de a arte de criar a si mesmo. Olha só, queridos. Se alguém acha que não é perfeito, vamos para casa hoje pensando diferente. Você que nos assiste na TV do Povo, essa reflexão, se valer, já compensou para mim ter saído do Rio hoje às 5 horas da manhã. Acordei às 3 e ontem fui deitar depois de meia-noite. 2 horinhas de sono, mas a energia aqui me faz estar vivo, feliz e alegre. Queridos, o Criador, a mente universal, a consciência cósmica, criou o universo, seus multi-universos, e com a experiência de cientista universal, precisava de alguém para conhecer essa maravilha cósmica. Criou, com toda a experiência, a mim, a cada um que está aqui, criou a criatura humana. E nos fez, como tudo que o Criador fez, perfeitos. Temos paz, sabedoria, liberdade, felicidade. Podemos estender a mão para ajudar o semelhante e somos imortais. Todos os 8 bilhões de seres que estão neste momento respirando nesta bola azul girando no espaço, os 107 bilhões de seres que já passaram pela Terra e partiram, todos foram feitos perfeitos na tela do universo. Eu, cada um aqui, temos a imagem da perfeição que o Criador concebeu. Mas aí tem um segredo. Quando nós fomos colocados na Terra,
Isso me fez pular da cama de manhã hoje, todos os dias. Não posso negar que sou uma pessoa bem-sucedida na vida, porque muito cedo eu compreendi essa questão. Isso muda tudo. Quando o Criador nos colocou na Terra, Ele pegou essa imagem de perfeição da criação. Bom dia, senhoras e senhores. Eu quero começar agradecendo a possibilidade de estar nesse espaço, agradecer o palestrante Jarbas Matos, que é escritor, autor de vídeos, vários artigos, vários livros, editado no Brasil, publicado no Brasil e no exterior, e que fez, né, um exercício, uma ginástica para estar aqui hoje de manhã, trazendo uma palavra a mais, algo que não é muito conhecido, ou quase não é conhecido, a ciência logosófica. E aqui em Friburgo nós temos um centro de estudo e informação e divulgação da logosofia, que fica na Avenida Alberto Browne 4, sala 215. Mas antes de passar a palavra para o Jarbas, eu gostaria de falar um pouquinho da ciência logosófica, do autor da logosofia. O autor da logosofia, Carlos González Bernat Pecotti, nasceu na Argentina em 11 de agosto de 1901. Ele, muito cedo, o espírito dele reagiu com todas as formas, né, e prática de educar e formar cultura naquele momento. Ele pensou em uma nova cultura, em uma nova forma de educar para a vida. Criou a Fundação Logosófica, criou a ciência logosófica, a logosofia, depois de muitos anos de prática, exercício. Morou em Córdoba por 7 anos, e lá ele fez a base, né, da sua cultura, e depois, em 1935 e 30, mudou-se para Buenos Aires. Então criou a Fundação Logosófica, instituiu a primeira escola logosófica, e daí começou essa grande obra em prol da superação humana, logosofia, né, em prol da superação humana. E é uma obra que faz com que os seres humanos se repensem, se recoloquem. Ela tem vários grandes objetivos, mas eu vou deixar para o Jarbas falar sobre isso. E ela faz com que eu poderia falar de várias formas do que é a logosofia. Para mim, assim, mais fácil para eu transmitir o que é a logosofia é uma nova forma de pensar e sentir e conceber a vida. A logosofia estuda o mecanismo do sistema mental, faz com que você descubra quem é você e essa conexão sua com o universo, né? Com Deus, com a natureza, descobrir quem sou eu, quem é essa partícula de mim que está conectada nesse todo desse universo. Para falar mais, né, de como descobrir quem é isso e de criar-se a si mesmo, vou chamar o Jarbas Matos, escritor, que vai falar sobre a ciência. Muito bem, gente amiga, muito bom dia a todos. Já fui apresentado, eu me pronuncio para o público como uma pessoa perfeita que vai compartilhar um pouco da minha perfeição com vocês que estão aqui. Que bom que está sendo filmado pela TV do Povo. Presença, maravilha, sei que milhares de pessoas vão assistir, e para vocês também eu estou me apresentando como uma pessoa perfeita que vim transmitir alguns conhecimentos. Perfeito. Que foi? Percebendo um silêncio enigmático. Eu falei alguma impropriedade aqui? Comecei cometendo uma gafe? Que foi?
Perfeito? Pessoa perfeita. Vocês entenderam bem. Eu falei exatamente isso. Eu sou uma pessoa perfeita. E vocês não são, não? Então vamos começar já em cheio na palestra. Geralmente o palestrante esconde um pouco o jogo, vai temperando para entregar no final. Eu já vou entregar agora a essência de a arte de criar a si mesmo. Olha só, queridos, se alguém acha que não é perfeito, vamos para casa hoje pensando diferente. Você que nos assiste na TV do Povo, essa reflexão, se valer, já compensou para mim ter saído do Rio hoje às 5 horas da manhã. Acordei às 3 e ontem fui deitar depois de meia-noite. 2 horinhas de sono, mas a energia aqui me faz estar vivo, feliz e alegre. Queridos, o Criador, a mente universal, a consciência cósmica, criou o universo, seus multi-universos, e com a experiência de cientista universal, precisava de alguém para conhecer essa maravilha cósmica. Criou, com toda a experiência, a mim, a cada um que está aqui, criou a criatura humana. E nos fez, como tudo que o Criador fez, perfeitos. Temos paz, sabedoria, liberdade, felicidade. Podemos estender a mão para ajudar o semelhante e somos imortais. Todos os 8 bilhões de seres que estão neste momento respirando nesta bola azul girando no espaço, os 107 bilhões de seres que já passaram pela Terra e partiram, todos foram feitos perfeitos na tela do universo. Eu, cada um aqui, temos a imagem da perfeição que o Criador concedeu. Mas aí tem um segredo. Quando nós fomos colocados na Terra, isso me fez pular da cama de manhã hoje, todos os dias, não posso negar que sou uma pessoa bem-sucedida na vida, porque muito cedo eu compreendi essa questão. Isso muda tudo. Quando o Criador nos colocou na Terra, Ele pegou essa imagem de perfeição da criatura humana, de imortalidade, de felicidade, de sabedoria universal, cortou como peças de um quebra-cabeça, embaralhou e entregou. Toma, Jarbas. Toma, nosso repórter. Toma, cada um de vocês aqui. Descubra a sua perfeição, porque é isso que vai dar sentido à sua vida. Saiba qual é essa concepção magistral da criatura humana e comece a se construir. Nós viemos prontos, acabados, do ponto de vista físico. Ninguém aqui lembra que está respirando. Você que nos ouve na internet, você não lembra que está respirando. Você nem sequer lembramos que o nosso pulmão vai bombear de ar hoje daria para encher todo este prédio centenas de vezes. O que o sangue vai circular no nosso corpo hoje daria 3 vezes a volta no mundo. O que meu coração vai bombear de sangue encheria uma caixa d'água de uma grande residência, 2.000 litros. Nós nos damos conta disso? É um automatismo universal. Mas do ponto de vista psicológico e espiritual, nós viemos inacabados. Quem vai concluir essa obra de arte? Quando enxergamos isso, muda tudo. O Criador deixou uma parte inconclusa para que nós sejamos criadores de nós próprios. Eu falava na entrevista há pouco para a TV do Povo. Nós somos a obra, somos o artista e somos o galerista que expõe essa obra para a humanidade, como eu estou fazendo aqui, compartilhando o nosso bem. Porque eu não quero guardar isso comigo egoisticamente.
Está claro que todos nós somos perfeitos, mas na concepção do Criador, eu estou dignificando essa perfeição? O que eu vou fazer hoje? 24 horas. Quando eu deitar a cabeça no travesseiro, que tijolo a mais eu coloquei nessa construção? Pois é, porque afinal de contas, vê se você se enxerga, viu? Vê se você se enxerga. Vocês não se enxergam, não? Olha, essa frase é uma das mais agressivas da nossa cultura. Alguém fala, Jarbas, vê se você se enxerga. Dá uma punhalada no meu peito, mas não joga essa frase para mim, não. Só que tem o outro lado. A minha filha Kelvin, a minha filha Rayane são empresárias bem-sucedidas no ramo da odontologia no Rio de Janeiro. São espiritualizadas. Rayane da Fundação Logosófica. Todos os dias, quando elas chegavam da universidade, com alguma dificuldade, achando que era um tropeço muito grande, quando tinha um problema de relacionamento, um tropeço na vida, eu olhava e elas diziam, já sei, pai, você vai me mandar para o espelho. Vai mandar eu me olhar no espelho e me enxergar. Falei, exatamente. Por quê? Porque eu falei, filha, quando você se enxerga, você vai ver a grandiosidade que é a criatura humana, que nós acabamos de falar. Concepção do Criador de perfeição. Isso não é metáfora apenas, não estou aqui apenas trazendo uma filosofia irrealizável. Eu sou o exemplo disso, porque eu tenho, vai levar milhões de anos, não importa, mas eu estou no caminho desse cultivo interior, essa autoconstrução. Queridos, o ponto de virada é aqui. Deixa a vida me levar, eu sugiro que vocês, eu deixo a vida me levar. Eu sugiro que vocês façam a mesma coisa. Falei mais algum absurdo? Eu estava num evento para 5.000 pessoas. O ginásio tinha 5.000 pessoas no Sul, empresários, prefeito, todo mundo. Eu estava falando lá no Sul e eu comecei falando isso. O público me olhou e falou, acho que esse palestrante surtou. E eu expliquei o seguinte, queridos. A vida não leva, não adianta dizer para a vida que para ela me levar, que ela não vai levar. A vida estaciona, desintegra. Quando muito o ser fica dando volta no mesmo lugar, ou é empurrado para o abismo mais próximo. A vida não leva, ela estaciona ou deixa morrer. É lei universal. Agora, que vida eu deixo me levar? É essa vida que acabamos de falar. Conceito de vida que me fez pular da cama de manhã hoje, com brilho na alma e calor nos olhos. Esse é o sentido. Essa vida eu deixo me levar. Essa, por quê? Porque é um conceito que é o Jarbas mesmo que colocou na sua consciência. E é o Jarbas que está levando. Esse conceito eu confio. Por quê? Se você pegar essas 4 letrinhas de V-I-D-A, a grande maioria, aqui é exceção naturalmente, você que nos ouve na internet, interessado por este assunto é uma exceção, mas normalmente as pessoas estão fazendo o quê? V-I-D-A, vagando, inconscientes, para um destino apático. Apatia é ausência de brilho nos olhos, ausência de razão de existir, desconhecimento, ignorância absoluta do significado da existência. Caiu na vida como um paraquedista aventureiro, nada mais do que isso. Vagam inconscientes para um destino apático, quando o destino é o que tem que escrever. Agora vamos mudar essas 4 letrinhas? V-I-D-A? O pensamento que me leva, que eu deixo a vida me levar é viagem interior para o desenvolvimento da alma. Esse é o conceito de vida. Em que posição esse auditório está? Você que me ouve na internet, qual é a posição?
O ponto de virada é aqui, queridos. Olha só, eu estou aqui falando com vocês, o repórter me perguntava na entrevista lá, na TV do Povo a Pouco, cara, como é que você vai falar lá no público? Como é que começou isso? Pode ser que alguém aqui tenha timidez, não mais do que eu. Eu já perdi a voz no início da faculdade falando aqui para 7, 8 pessoas. Eu tinha que fazer uma apresentação, comecei a trabalhar muito cedo, muito jovem, já ainda adolescente. Eu tinha que fazer uma apresentação no trabalho, eu já começava com taquicardia 3, 4 dias antes. Tremia, coração palpitava, sudorese, perdia a voz, interrompia. Porque hoje eu já dei mais de 2.000 palestras na minha vida. Acabei de dizer que eu falei agora para 5.000 pessoas no ginásio. Lá estavam os maiores palestrantes do Brasil. Por quê? Um dos meus livros, Como Falar Sem Medo e Conquistar o Público, está a experiência do tímido que se tornou o palestrante com mais de 2.000 apresentações. Por quê? Porque o ponto de virada é aqui que é o ponto de inflexão, é aqui que eu decido quem eu quero ser e como vou ser. Escrever, queridos, hoje é bullying. Professora, hoje é bullying. Naquela época não. A professora separou 3 fileiras. Os bons em ditado, caligrafia na época, ditado, redação. Aqueles mais ou menos nota 6, 5, 4. E eu sentava na fileira do canto. Pois é isso aí, falando de bullying, né? Imagina, eu, um garoto, os bons e os mais ou menos, eu sentava na terceira fileira, Margarida, professora, dona do colégio aqui, no colégio aqui em Friburgo, na última fileira, na última cadeira. Olha com que constrangimento eu olhava a turma. Meus pais foram chamados, pessoas simples, minha mãe, uma mulher simples do interior, meu pai se entregou ao alcoolismo muito cedo, me amava, mas se entregou ao alcoolismo, tive que começar a trabalhar com 14 anos, para botar comida em casa. E a professora falou, seu filho tem uma dificuldade enorme de se expressar. Ele tem um vocabulário paupérrimo. A redação ele não passa da segunda ou terceira linha. E eu ouvindo aquilo, mas a adolescência avançou e eu disse que isso ia mudar. Por que aquele jovem que era abaixo da mediocridade na minha turma em adolescente? Porque hoje eu tenho 11 livros escritos, traduzidos para vários idiomas. É provável que alguém neste momento, em algum continente, esteja com um livro meu nas mãos. Olha que maravilha! Aquele jovem que era paupérrimo na sua capacidade de escrever. Por quê? Porque eu não vim pronto. O ponto de virada é aqui. Quando também, na minha juventude, meu chefe, trabalhei numa grande empresa pública, chamaram e falaram, olha, teu chefe ficou doente, vai ter uma apresentação, você vai ser o chefe durante um tempo e vai fazer uma apresentação no auditório, porque você conhece esse assunto. Eu liderar? Nunca mandei ninguém na minha vida. Depois parei, por que não? Por que não posso liderar, ser um líder? Tropecei, cheguei a chefiar 130.000 pessoas no Brasil. Liderei a área de recursos humanos da empresa de Correios. 130.000 pessoas no Brasil. Por quê? Não sabia escrever e tornei um escritor. Tem um escritor aqui, né? Perfeito, maravilha ser escritor, mandar uma mensagem, todos podem ser. Por quê? Tinha dificuldade, meu pai pobre, eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro, muitas vezes no domingo tinha dificuldade de ter comida em casa. Por que eu dei o ponto de virada? Não sou rico, mas eu posso viver o resto da minha vida sem trabalhar, tudo que eu faço aqui é por amor. Situação econômica e financeira estabilizada para o resto da vida, por quê? Esse é o ponto de virada. Nós viemos aqui nesse... Porque, eu não vou passar de ano na escola da vida.
como a maior parte das pessoas nem se matricularam. Pessoas vieram aqui nem se matricularam, muitos ainda. Queridos, olha só, eu tinha um vizinho que é professor de arte. O estudo da arte, a história da arte, é a manifestação de todas as formas de arte, a própria pintura, a escultura, até a arquitetura, toda a história. E ele conhecia todos os museus do mundo, admiradíssimo. As aulas dele eram imperdíveis, era meu vizinho. A gente conversava, bem mais velho que eu, podia ter idade quase para ser meu avô. E um dia, ele respeitadíssimo, numa conversa, eu perguntei: qual é a maior arte de todas as artes? Qual é a arte das artes? Ele olhou e falou: suponho que você esteja se referindo à vida. Eu falei também, a vida é uma grande arte, mas para que a vida seja uma arte, precisa uma anterior. Ele falou: vou pensar. Eu falei: também não vou responder agora. Ele me procurou na semana seguinte. Eu estive pensando, você está se referindo exatamente ao quê? É o que dá título à palestra de hoje. A arte de criar a si mesmo, que pressupõe tudo isso que eu falei anteriormente. Nós viemos ao mundo para acabar essa escultura que está inconclusa, que o Criador deixou uma parte para que nós sejamos escultores de nós próprios. E acabei de citar exemplos na vida. Também eu queria uma vida transcendente. Eu achava que a vida não era isso, trabalhar, estudar, que tinha algo maior. E tenho feito, por isso eu estou falando aqui, compartilhando essa espiritualidade que é uma base tão grande na minha vida. E ele me deixou muito feliz, depois falou: Jarbas, eu ainda não compreendi com profundidade. Olha só, um homem que visita, um homem de uma cultura extraordinária, pós-doutorado em artes no mundo, dava aula no mundo, não compreendeu com profundidade o que eu falei, mas disse: eu estou propondo isso aos meus alunos com excelente resultado. Isso gera um movimento interessante nas minhas turmas. Qual é a maior arte de todas as artes? E ele começou a dizer: você nunca vai ser um artista, você nunca vai entender a arte, se você não entender a arte que você é, que precisa ser concluída. Ele morreu, e no sepultamento dele tive a honra, falou o filho dele, falou o reitor da Universidade Federal e eu. Estão lá 300, 400 pessoas, intelectuais, professores, e eu contei essa história. E foi uma mensagem para muitos professores de arte que estavam ali. Olha só, vocês acham mesmo que eu vou ficar falando para esse público maravilhoso? Pena que eu não... Mas vale para você que está na internet também, hein? Refletindo. Você acha que eu vou ficar falando sem vocês participarem? Claro que não. Então é o seguinte, olha só. A pergunta é: suponho que aqui, neste auditório, que você que nos ouve, já admite que nós somos uma obra inconclusa. Tem algo em nós que pode ser aperfeiçoado. Isso já é um clique importantíssimo na vida. A vida profissional em todo lugar, eu estou me aperfeiçoando. Muito bem. Então suponho que todos entendam que nós temos algo em nós. Precisa se acabar. Nós não somos uma obra concluída. É impotência. Muito bem. Sendo essa suposição verdade, a pergunta é: o que você pode, você, não o governo, não o guru, não o líder espiritual, não importa, você, intransferivelmente, o que você acha que pode fazer por si próprio a partir de hoje? Quando sair daqui, alguns já fazem, mas pode botar mais luz sobre essa questão. Nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos. Alguém diz, falo muito para jovens: eu quero ser rico, eu quero ser famoso, eu quero ser uma pessoa muito inteligente, eu quero ter... A pergunta está errada. O que você quer ser? A pergunta é:
em que ser você quer se tornar, para esse ser fazer de você alguém de sucesso. Que ser você quer ser está construindo em si próprio, para essa composição, sim, se tornar a base de tudo que você vai conseguir na vida, inclusive a felicidade, a paz, a sabedoria, a harmonia universal, a capacidade de fazer bem ao semelhante. Então a pergunta é, o que você, a partir de hoje, acha que pode fazer para melhorar um pouco mais esse ser que você é? Em tudo, trabalhando, na família, nas adversidades, tudo. O que você pode fazer para melhorar esse ser que você é? Um farto e generoso minuto para vir aqui agora. Ó, olha só, nem vai dormir de felicidade hoje, né? Vai emocionado para casa, viu, TV do Povo? Vai aparecer para 100 mil pessoas na TV do Povo, mais ainda, né? Tem visualizações de mais de 100 mil pessoas. Olha só a oportunidade que a vida está dando, ela faz toda hora. Vem aqui na frente agora, 1 minuto, 2 minutos, para falar para todos, vai ficar eternizado ali nas nuvens, o que você acha, com tudo que nós falamos, com o que você já traz, o que você pode fazer, exercitar, ou já vem fazendo e vai focar um pouco mais, trabalhar um pouco mais com profundidade para se tornar esse ser melhor e começar a criar mais a si mesmo. O que você acha que pode fazer ou já está fazendo que quer compartilhar? Aqui, é de vocês. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro a vir aqui na frente? Tá vendo como é que funciona o pensamento humano? Quase todos têm vontade, como eu gostaria de ir lá. Mas tem um super bonder colando. Vem com a cadeira colada mesmo. Sabe qual é a maior distância do mundo? É dar a volta na Terra? Pois é. Não. É daí até aqui. Uma bola de ferro, mas eu comecei a encarar isso. Uma vez eu estava no auditório, ainda não me exercitava, ali eu tive uma coragem. Estava um cardiologista mundial falando da saúde e resolveu fazer uma incursão na alma das pessoas. Falou, quem é aqui, neste auditório? Tinha mais de 300, 400 pessoas, era um congresso. Quem é neste auditório aqui que sabe por que vive? Que conhece realmente a razão da vida? Queridos, tinham empresários, professores universitários, estava um prefeito. Quantas pessoas vocês acham que levantaram o braço e disseram, eu sei por que eu vivo? Bom, ninguém, mas eu estava no auditório. Eu já estudava filosofia. E aquele jovem levantou o braço. Ele ficou meio desconcertado, que faz essa pergunta no mundo inteiro, nunca ninguém respondeu. Ele ficou, senhoras e senhores, estamos diante de um ser anormal. Ele sabe por que vive. Aí todo mundo olhando para mim e eu falei, pois é, eu realmente sou anormal, que foge da normalidade. Mas na hora do intervalo, eu não quero interferir na sua palestra que está muito boa, vamos conversar sobre essa suposta normalidade e por que eu posso dizer por que vivo. Falou, não vai ser na hora do almoço não, na hora do café, vem aqui agora. O que vocês acham? Não, aí eu não vou. Saí caminhando e fui lá. Tremi, o coração bateu, a mão ficou gelada. Mas eu falei, a vida é uma grande oportunidade, vivemos para cumprir um grande processo de evolução em tudo que estamos fazendo, senão a vida não tem sentido. Mandei o meu conceito de vida, que hoje é muito maior do que naquela época. Ele, não, tudo bem e tal, sentou, eu sentei e Deus, não parei nunca mais. Se estiver no Maracanã, for uma palestra, e alguém me chamar, eu vou lá, sem querer aparecer com naturalidade, expor o meu pensamento. Por que vocês não vêm aqui agora? É o maior medo da humanidade. Eu falava também para ele, tem os 5 maiores medos da humanidade. Medo de avião, medo da morte, que tem a ver com avião,
Medo de animais peçonhentos, cobras, aranhas. Sabe que o medo de barata está entre os 5 maiores do mundo, alguma coisa ancestral. E o primeiro medo da humanidade? Falar em público. Se tiver aqui um microfone, a pessoa prefere pular por cima delas do que ir para o microfone. É um pavor absoluto. Mas depois que começa a vencer, que oportunidade que a vida nos dá toda hora. Meu livro fala sobre essas diversas oportunidades. E a gente vai treinando, capacidade de compartilhar o bem. Ninguém quer vir aqui falar 1 minuto que acha que já está fazendo ou vai poder fazer para começar a cultivar. Por favor. Apresenta, fala seu nome para todo mundo. Eu sou Margarida. Eu sempre digo primeiro que eu sou estudante de logosofia. Ótimo. Depois eu digo que sou pedagoga, orientadora educacional. Mas eu venho, né, entendendo que nós temos que ter muito conhecimento. E para essa arte de nos criar, temos que ter um conhecimento assim, que eu nunca pensei que fosse assim tão relevante. Eu dou aula de arte também. Que é o conhecimento de si próprio. A gente escuta o tempo todo, né? Conheça-te a ti mesmo, conhecerás o universo, conhecerás o mundo. E esquece de... E como é que faz isso? E eu venho aprendendo com a ciência logosófica a me conhecer. Então eu venho todo dia. Ah, você não se conhece ainda? Não, estou me conhecendo. E à medida que eu vou conhecendo, eu vou me observando, que eu entendi que existem faculdades, né, na nossa mente. E a faculdade que abre portas é a faculdade de observar. Então eu venho observando, eu venho fazendo essa observação para me conhecer cada dia mais, para que eu possa corrigir algumas coisas que não estão de acordo com essa necessidade de criar um ser melhor, de ser melhor a cada dia. E tenho muita correção para fazer, quem me conhece bem sabe que eu tenho muita correção. Só ela, ninguém. Só ela que tem correção para fazer. E então eu venho cada dia pensando nisso, aqui eu posso melhorar, eu errei aqui, o erro é princípio do acerto, eu venho aprendendo também isso. E venho aprendendo tanta coisa que eu convido a vocês para conversarmos mais sobre isso, que é muito interessante e é uma alegria muito grande poder fazer parte desse grupo de conhecimento, que é o conhecimento logosófico. Obrigada. Parabéns, parabéns. Foi sempre... Ela disse o que faz e mostrou a fonte. Logosofia, gratuita, aqui em Friburgo. Friburgo é uma cidade privilegiada. Aqui tem uma fundação logosófica. E lá, de fato, é onde eu aprendi tudo que eu tenho trazido aqui, né? Pois é aquela questão. Qual é a diferença de um soldado para um guerreiro? Vocês são soldados ou são guerreiros? O soldado luta por uma ordem que vem de fora. Ele cumpre uma decisão que não é dele. E o guerreiro? Ele cumpre uma ordem que vem de dentro. Propósito, ideal, superação, objetivo de vida, razão da sua existência. O que te fez pular da cama de manhã? Ah, eu tenho uma profissão, eu vou lá, eu tenho chefe, eu tenho diretor. Tudo bem, também tive durante a vida. Mas, antes de tudo, eu estou seguindo a ordem do presidente da empresa Jarbas. Sempre o trabalho, mas Jarbas, eu trabalho 15 horas por dia. E aí? Eu não troco meu tempo por dinheiro, nunca fiz na vida. Aquele que fica 12, 15 horas trabalhando, mais transporte, chega em casa exausto, só para receber o salário no final do mês, eu também recebi e precisava dele, claro. Ele está trocando seu tempo por dinheiro. E o salário no final do mês vem com uma indenização pelas horas de infelicidade vividas dentro da empresa, pelas horas jogadas fora. Porque o Criador não criou a necessidade do trabalho apenas para eu saciar minhas necessidades físicas da sobrevivência, mas sim para esse tempo minha inteligência se desenvolver. E eu aproveitei muito bem isso. O trabalho não é um castigo de Deus, como foi tripalho, né? O trabalho vem de tripalho, que era instrumento de tortura. Não, eu sempre transformei no laboratório
um ambiente para o meu autodesenvolvimento, para a minha inteligência. Ali eu estou me aperfeiçoando. É um outro salário que eu não jogo fora, ele vem para a minha alma. Então, nos meus quase 50 anos de profissão, eu aproveitei muito nessa questão. E, a hora que o outro quiser falar, pode vir aqui, está valendo. Por favor. Então, há mais ou menos 26 anos atrás, eu estava em busca de algo que eu não sabia o que era, né? E em determinado momento eu tive a oportunidade de assistir a uma palestra chamada Doença do Vazio. Um mal do século hoje. Doutor Sebastião Menezes. em Teresópolis, porque eu sou de Teresópolis, moro aqui em Friburgo há mais ou menos uns 8 anos. Né? E à medida que o palestrante ia colocando, né, os conceitos da logosofia, né, eu passei a me identificar. Em algum momento eu até pensei, nossa, será que ele me conhece? Porque tudo que ele está falando tem, de alguma forma, uma conexão com essa busca, né? E eu buscava muito, realmente, na época, vários caminhos. Tudo que vocês imaginarem, né, de espiritismo, budismo, o que vocês imaginarem, eu fui para conhecer. E não achei, né? Não achei o que eu procurava, porque, na verdade, nem eu sabia o que eu estava procurando, né? E a partir daí eu resolvi arriscar, mas eu confesso, com o pezinho atrás, né? É mais uma para eu me decepcionar, é mais um caminho que vai me frustrar. E eu digo para vocês com plena convicção, até hoje a logosofia ainda me surpreende. Eu ainda encontro conceitos que me fazem ter cada vez mais convicção de que eu encontrei um caminho que realmente me traz me preenche, né? Completa esse vazio que eu trazia na época. E trazendo um pouquinho para a arte de criar, né, a si mesmo, eu tive essa oportunidade de me deparar com um conceito que parece um conceito básico, né? Mas é um conceito que, quando colocado em prático, realmente muda o nosso destino, que é o conceito de pensamento como uma entidade autônoma, ou seja, eu, como a Guida trouxe, né, devo observar os meus pensamentos como entidades autônomas e tenho o poder de criar novos pensamentos. E a partir do momento que eu crio os meus próprios pensamentos, eu posso mudar o meu próprio destino. Então, eu compartilho um pouquinho com vocês dessa minha experiência e realmente a logosofia, ela foi esse divisor de águas, né? E hoje é só gratidão e a gente faz realmente, né, essa exposição, a gente fala, a gente dá o nosso exemplo porque é o que a gente vive e a gente vibra, porque é uma alegria muito diferente de uma alegria externa, é uma alegria que está aqui no nosso coração. Obrigada. Pois é, Simone, Tá muito frio. Olha, logosofia, podem entrar, logosofia.org.br, baixar qualquer livro. Logosofia não tem fins lucrativos. Se quiser assistir minhas palestras, está lá no YouTube, Jarbas Matos 123, Logosofia. Tem mais de 100 palestras, vídeos, e tem um ensinamento, a propósito do que foi dito também pela Simone, tem um ensinamento da logosofia, foi criada pelo pensador humanista, mestre de sabedoria, escritor, Gonzales Pecote, conhecido como Raul Sol também, um ensinamento que me orientou muito durante a vida, que vai nesse sentido, que diz, aspas, o prazer de viver não se experimenta, esquece, o prazer de viver não se experimenta enquanto não olhamos a nossa vida como o principal trabalho que temos que realizar.
desse trabalho vai nascer uma obra de arte que vai nos pertencer eternamente. Este corpo que eu vejo no espelho vai ser devolvido, está emprestado, cuido muito dele. Chegar no Rio, ainda vou para a academia hoje. Não abro mão. Saúde. Mas ele vai ficar na terra. E o que vai comigo? Será que é só céu, inferno, purgatório? Respeito as opiniões e as crenças. A logosofia não se choca com nada. Mas ela propõe, isso para mim é uma convicção, que algo do Jarbas vai continuar. E vai voltar em outras etapas de vida, trazendo todo esse trabalho que eu fiz de autoconhecimento. Vou nascer um ser melhor em outra etapa de vida. Ou será que Deus criaria um ser tão maravilhosamente concebido para acabar com o fim inexorável da morte? Eu falava isso num sepultamento agora, na semana passada, de um ser muito querido que morreu. É isso? A vida não começa com o corpo e não termina com ele. E viveremos tantas vidas quantas necessárias forem para cumprirmos um grande processo de evolução. Mas será que nós estamos fazendo esse processo de evolução? Pois é. Eu estava agora numa atividade na Barra da Tijuca, agora final de março. Eu estava num painel debatendo, público grande, e estavam figuras muito conhecidas. Do meu lado, as mulheres talvez nem tanto, mas os homens conhecem o Minotauro. Né? Explodiu para o mundo aí a luta livre, o MMA, foi campeão de pesos pesados, né? Superou, foi atropelado por caminhão e superou o MMA. E ele estava com a gente, né? Hoje não luta mais, só em demonstração. E no debate eu perguntei, Minotauro, você enfrentou situações, o mundo todo te olhando dentro de um octógono, de um ringue? E o que foi importante na sua concepção, no seu estado mental? E ele contou que numa disputa de cinturão, estava apanhando muito, e ele viu que já estava quase finalizado quando o técnico pegou a toalha para jogar. Todo mundo sabe, quando joga a toalha, desistiu, perdeu a luta, para a luta. Ele tem que preservar o atleta. Quando o técnico ia jogar a toalha, ele esticou a mão, quase imobilizado, e disse não. O técnico segurou um pouco, e ele ali conseguiu virar e ganhou, manteve o cinturão de campeão mundial que ele estava defendendo. E ele disse, tinha técnica? Tinha o preparo físico, mas ali era 80% mente. Eu já estava esgotado, eu já não tinha mais força física. Ali foi a decisão, a vontade, o querer. E eu disse, é uma força espiritual. Ele falou, é algo que vem de dentro. Estava do meu lado também, alguns conhecem, Márcio Vilar, ultramaratonista. Queridos, quem vai para a academia, corre o quê? 30 minutos na esteira, antes de começar eu vou lá, fico 40 minutos, às vezes 1 hora, não correndo, mas andando vigorosamente, ponto 7, ponto 5, 7, 5, 7, 8, lá correndo, andando, já é difícil. Quanto tempo alguém aqui já ficou numa esteira de academia caminhando? 2 horas? 3? Você que me ouve na internet, já ficou o quê? 5 horas numa esteira? Passa pela nossa imaginação que o Márcio Vilar ficou 7 dias correndo numa esteira, só parando para ir ao banheiro, e essa hora era descontada, entrou no Guinness Book como recorde mundial. Ele correu o equivalente a 840 quilômetros, que é como sair do Rio e chegar a Porto Seguro, na Bahia. O joelho já era uma bola inchado, os pés já tinham que tirar o tênis, porque não cabia mais de inchado. E ele disse, no segundo dia já não era mais o preparo físico, a técnica. Essa pergunta que eu provoquei e acabou contribuindo muito com o público, porque eu levei para o lado do psicológico, do interior, da espiritualidade. Querido,
E o cego que já escalou as 7 maiores montanhas do mundo. Eu estive agora, no final do outubro do ano passado, no pé do Aconcagua. Prazer estar com você mais uma vez. Um abraço para esse povo bonito que lhe assiste. Muito boa. E você entrou aqui de que forma e vai sair de que forma? A gente começa a refletir mais, né, sobre algumas questões da existência, a importância, o contexto do todo, né? Lembra muito o contexto da psicologia, né, da Gestalt. Parabéns. Obrigada. Amigos e amigas da TV do Povo e das redes sociais, junto conosco a professora Ângela, ela que é notabilizada na cidade por ser uma defensora da educação e melhor do que ninguém sabe a importância da cultura para a mudança da melhoria da qualidade de vida de cada cidadão. Nesse sentido, professora, como a senhora avalia essa palestra, essa participação nesse evento? Eu acho muito importante a ciência logosófica. Inclusive, eu já visitei a escola de logosofia em Botafogo, quando eu estava coordenando a Cândido Mendes, a parte de pedagogia, né? O curso de pedagogia, levei meus alunos até lá, porque é uma ciência que promove a questão do pensamento, né? E eu acho que é fundamental que a gente possa pensar, aprender a pensar, fazer as coisas, mas através do pensamento. E essa proposta deles, nessa pedagogia que eles trabalham, pedagogia do pensar, é bastante interessante. Inclusive hoje na palestra, o que eu achei também um detalhe importante é a construção de si mesmo, quer dizer, como é que a gente faz para aperfeiçoar essa construção da gente enquanto um ser humano, né? Viemos aqui para sairmos melhores desse universo. É nesse sentido, então, que eu sou amiga da ciência logosófica. Amigos e amigas da TV do Povo e das redes sociais, junto conosco, ela que se notabilizou em nossa sociedade pela sua beleza, pelo seu talento e pela sua competência no jornalismo. Foi o primeiro rosto a levar notícias boas, notícias de dificuldades, mas manter informada a nossa sociedade. Ana Lúcia, como é que você vê esse momento onde participa desse evento com tantos aprendizados, com tantas experiências e principalmente formas de você entender o mundo e fazer com que seja uma sociedade melhor? E você que fez tanto isso ao longo da sua vida. Olha, eu confesso que vim motivada pela curiosidade, né? Pelo título da palestra, a arte de criar a si mesmo. Chegando aqui eu tive uma grata surpresa, é um tema que eu conheço pouco, a logosofia, mas que me interessei muito por ele e pretendo dar continuidade a uma pesquisa sobre isso. Agora, eu aproveito esse momento para estimular as pessoas a participarem do World Creativity Day, porque são eventos muito interessantes, palestras, oficinas, shows, oficinas sobre várias temáticas. São eventos gratuitos e o pessoal de Friburgo, que está de folga nesse feriado, deve aproveitar outras atividades. Fazendo uma ilação, onde lá atrás você deu vida, vez, voz e rosto à notícia friburguense, e é essa palestra que faz com que você se motive a enfrentar o medo e falar com o público. O que vem na tua mente quando se começa a se discutir esse medo, esse desafio, esse enfrentamento que você fez tão bem? Olha, eu acho que tudo na vida é necessidade e é oportunidade. Eu tive necessidade de enfrentar meus desafios, meus obstáculos, de falar em público, embora para mim não fosse exatamente falar em público, porque eu falava para uma câmera e aparecia diante do público. Mas tive que superar essa timidez inicial e acredito que a gente está nesse mundo para melhorar em todos os aspectos, no profissional, no material, no financeiro, no familiar e especialmente melhorar nós mesmos como seres humanos dia após dia. Então, cada um tem uma dificuldade a enfrentar e que é em frente da melhor maneira. E quando você fazia televisão, era imagem e som. Hoje é imagem, som e arquivo, ou seja, a internet está na vida das pessoas. Como é que você avalia essa mudança, esse avanço ou retrocesso na sua maneira de enxergar? Olha, de uma certa maneira, eu acho que a informação hoje está muito mais democratizada, porque qualquer pessoa pode ter acesso às informações, especialmente pelo celular. Qualquer um hoje tem um celular. Por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado com o que você acessa como informação, tem que estar sempre checando a veracidade das informações, porque assim como há
propagação de informação boa à propagação de informação ruim e de má qualidade. Então, nesse sentido, eu acho que a informação está aí disponível para todo mundo, mas a gente tem que saber onde buscá-la e o que fazer com ela. E nesse momento, onde você espalha a sua inteligência, simpatia e beleza? Bom, eu sou aposentada, né, como professora, mas eu continuo trabalhando com educação na EAD da Estácio, na produção de conteúdo, de provas, de aulas e procurando me aprimorar como ser humano, fazendo cursos, pesquisas, faço yoga, quer dizer, eu acho que a gente tem que estar o tempo todo preocupado e ocupado daquilo que do legado que a gente vai deixar no mundo. Meu amigo Zé Augusto. Tá ótimo, muito bom. Muito bem, fazendo palestras sobre física quântica, sobre... Poxa, bacana. Sobre alma, bem-estar, eu superior, ele está muito centrado nisso. A filha, então, segue o mesmo caminho. Se Deus quiser. E ele quer. Parabéns. Obrigada a você pela oportunidade. Eu sou Ronaldo Santana, sou escritor e ilustrador de livros infantis e juvenis. Acabei de assistir 2 palestras aqui na USE Minas, né? A arte de criar a si mesmo, do Jarbas, e a literatura infantil com a Lúcia Almo. Gostei muito das 2 palestras, eu também sou um dos inspiradores do evento, mas fiz questão de me inscrever para conhecer o trabalho dos meus colegas e fico muito feliz de poder fazer parte desse evento. Eu, inclusive, vou ser um dos palestrantes da Rota 5 no dia 24 aqui no Espaço USE Minas, às 9 horas, de 9 a meio-dia. E se vocês quiserem seguir lá nas redes sociais, é só me procurar no Instagram, @Ronaldo Santana Autor. Muito obrigado, até mais.